manifesta na minha vida unção e graça, para que eu seja simples, claro e objetivo. Meus irmãos, ouvindo, entendam, entendendo, aprendam, e tenhamos um tempo proveitoso na tua presença, ouvindo a tua voz e aprendendo através da tua palavra, em nome de Jesus. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus, por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração. Ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então, Jesus seguiu com eles, mas, ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a notícia: Senhor, não te incomodes, pois sei que não sou digno de te receber debaixo do teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra: o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados debaixo do meu comando. Mando para um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus se admirou muito dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião. Ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. É uma história até conhecida, uma história onde nós já ouvimos acerca do centurião ir até Jesus. Aqui o evangelista Lucas, ele faz a narrativa dizendo que esse centurião, que era chefe de 100, era uma pessoa importante, era uma pessoa influente. Ele conversa com alguns que estavam à volta dele no dia a dia. Ele conversa com seus... o verso de número 3 diz: alguns líderes dos judeus. Então, esse homem, esse centurião, ele é alguém cercado por pessoas que estão, vou dizer assim, preocupadas em ajudar-lhe. E essa preocupação, ela não é uma preocupação gratuita, porque a leitura feita, Lucas registra que esse centurião é uma boa pessoa. Tanto é uma boa pessoa que ele ajudou até mesmo a construir a sinagoga. Então, mesmo na condição, e aí é legal, embora eu não vá explorar esse ponto na nossa reflexão, mas aí é legal por quê? Porque ele é um líder. E ele sendo um líder, ele pode agir como muitos líderes agem ainda hoje, com orgulho, com arrogância, com prepotência. Não são poucas as pessoas que têm condição de fazer o bem na posição em que estão e escolhem não fazer o bem e ainda fazer o mal ou dificultar o bem. Não são poucos. Isso é algo comum, principalmente hoje. E lá atrás tinha um líder. Esse líder, ele era um líder que, na condição dele, ele procurava fazer o melhor e ele procurava ajudar. Quando ele se coloca na condição de alguém que ajuda,
Ainda ontem eu conversava com a Márcia desse princípio. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Quando eu me coloco na condição de ajudar alguém, é certo que, em algum momento, quando eu precisar da ajuda, Deus vai levantar alguém para me ajudar. Talvez nem seja a mesma pessoa, porque isso aí abre campo para uma outra reflexão. Há pessoas que são agradecidas, há pessoas que são mal agradecidas. Então não dá, nós não temos controle no comportamento das pessoas. Nós temos controle na nossa atitude. Aqui esse centurião, ele era alguém que fazia o bem. Ele era alguém que ajudava pessoas. Ele era alguém que tinha servos debaixo do seu comando, ou soldados debaixo do seu comando. Ele era alguém que, o versículo de número 4 usa esse termo, ele merece, quando eles vão conversar com Jesus, eles dizem, ele merece esse favor. Ele trata o nosso povo com estimada ou elevada consideração. Está aqui, Lucas, o verso 4, verso 5. Vamos lá? Isso, ó. Esse homem merece que concedas o favor. Verso 5. Ele trata o povo com elevada consideração. Veja que um relato como esse é importante, por quê? Porque as pessoas elas estão a nos observar. O dia a dia, o nosso dia a dia, ele fala muito. Parece que não. Eu já me senti sozinho muitas vezes. Mas eu sei que eu não estou sozinho, primeiro, porque Jesus ele já falou, eu não te deixarei, não te abandonarei. Eu sei que eu não estou sozinho porque eu tenho meus familiares. Eu sei que eu não estou sozinho porque eu tenho meus amigos, meus irmãos em Cristo. Mas tem hora que parece que a gente está sozinho. É só impressão. Nós não estamos sozinhos. Sempre tem alguém à nossa volta, nos olhando, nos observando. Eu mandei um vídeo já cedo no grupo das mulheres, dos homens. Vocês viram que eu mandei o grupo? A Antonella? Já cedo. A menina nem acordou direito. Está indo para a escola, aí ela não quer ir para a escola, ela quer vir para a igreja com o pastor Marcos. Está lá o vídeo. Quer dizer, é uma criança que nem acordou direito. Mas Deus sabe o porquê, já acordou com o pensamento voltado para a igreja. Às vezes é assim, nós nem sabemos, nós nem fazemos ideia, mas estamos cercados por pessoas que estão nos observando no dia a dia, e as nossas ações e as nossas atitudes, elas fazem toda a diferença. Uma coisa é quando alguém vai fazer uma intercessão por alguém e diz assim, olha, Senhor, tal pessoa é difícil, tal pessoa é problemática, tal pessoa não merece, tal pessoa é terrível, mas o Senhor é tão bondoso que se dependesse de mim, eu nem orava por tal pessoa. Mas o Senhor é tão bondoso, ajuda essa pessoa. Uma coisa é quando é desse jeito a intercessão. Outra coisa é quando a pessoa vai interceder. E isso vale para qualquer área. Olha, Senhor, tal pessoa é tão boa, tão joia, sempre que pode ajuda, sempre que pode estar presente, tem sempre uma palavra amiga, tem sempre um aperto de mão, um abraço, tem sempre o ombro amigo, é uma pessoa que é diferente. Senhor, tenha misericórdia. Você consegue entender? Sim, né? Eu acho que não está difícil da gente entender. Então nós estamos conversando de um centurião, que era alguém que verdadeiramente exercia influência. Ele era chefe de grupos de 100.
Mas esse homem, mesmo sendo alguém de influência, mesmo sendo alguém que controlava grupos grandes de pessoas, ele era alguém que o coração dele era um coração semelhante ao de Jesus, que era o coração do servo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. E nesses dias em que nós temos vivido, se tem uma coisa que nós temos percebido a falta, é de corações voltados para servir. É de corações predispostos a contribuir na vida de alguém. É de corações que estão dispostos a dar sem receber. Tem quando eu ia no catolicismo, assim como eu me envolvo no cristianismo e estou até aqui envolvido, no catolicismo eu procurava me envolver também. Era bem menos, é verdade, por uma série de questões. Mas tem uma música que se você soubesse, até pode me ajudar. É uma música que ficou gravada. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver guerra, que eu leve, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Você lembra? Já cantou essa música alguma vez ou só eu cantei essa música? Cantou a Selma, a Doralice, o Bezerrinha. Você era coroinha também, Bezerrinha? Eu não fui coroinha, você acredita? Eu fui uma vez só, eu acho, ou duas, mas não desenrolou. Deus tinha outros planos. Enfim, a música ela fala disso. Eu não lembro quem é que é o escritor dessa música, mas é uma música que fala disso, de você estar pronto para ajudar, de você estar pronto para abençoar, de você estar pronto para estender a mão, de você estar pronto para fazer o bem, de alguma forma, sem se preocupar a quem você está fazendo bem. Esse centurião, ele era alguém que fazia o bem, que considerava o povo de uma maneira assim, em elevada estima. Era alguém que, inclusive, ajudou a construir a sinagoga. Mas você veja que mesmo a pessoa sendo uma boa pessoa, mesmo a pessoa tendo uma certa influência, ainda assim ela não está isenta de passar por alguma situação adversa. Eu acho sempre importante, quando eu converso com você e eu vejo exemplos como esse na Bíblia, de frisar. Você vê que no domingo que passou, nós falamos novamente a respeito disso, falamos do Jairo, um dos principais da sinagoga, mesmo sendo um dos principais, tinha dificuldade, porque às vezes a pessoa ela carrega isso no coração, e isso pode ser algo que vai atrapalhar a vida de fé. A pessoa pensar, a pessoa acreditar, agora eu vou para a igreja, eu não vou ter mais problema. Eu sou uma boa pessoa, eu não vou ter problema. E isso não procede. Isso não é verdade. Porque muitas vezes, mesmo nós estando na igreja, instituição, fazendo parte da igreja de Cristo, como membro no corpo de Cristo, nós estamos sujeitos às dificuldades. Todos nós. Aliás, o próprio Jesus, ele nos ensina quando ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está em dificuldade. O próprio Jesus em dificuldade. Mas esse Jesus, ele faz o quê? Ele diz assim, todavia não seja a minha vontade, seja a vontade do Senhor. Quer dizer, é importante nós olharmos e nós pensarmos. O Jesus, ele passou por dificuldades. Outros nomes na Bíblia passaram por dificuldades. Nós estamos sujeitos a passarmos por dificuldades. Não importa se é Jesus, se são os discípulos, se são nomes
proeminentes da sociedade da época, se são pessoas importantes e relevantes hoje, não importa. O importante é nós sabermos que existe um Deus que cuida de nós. Todos nós estamos sendo cuidados e assistidos por Ele. E aqui o gatilho para mudar a história na vida desse servo do centurião é o quê? É a intercessão. O gatilho para mudar a história naquele lugar é a intercessão. Embora é muito usada a palavra gatilho hoje em dia, mas eu não costumo usar e não gosto de usar, porque gatilho faz lembrar a arma, e eu não gosto de arma. Eu não acho que a arma não contribui com nada, embora eu saiba da necessidade em muitos casos. Não é esse o tema da nossa conversa. Eu não costumo e não gosto de usar essa palavra, mas acabei de alguma forma usando aqui. Então, a intercessão é a chave, acho que chave fica melhor, né, do que gatilho. Então, a intercessão é a chave que vai mudar a história naquela vida, naquela casa. A intercessão é a ferramenta usada para transformar uma vida. Veja, ele conversa, o Lucas narra dessa forma. Ele conversa com pessoas que estão próximas a ele, essas pessoas que estão próximas a ele vão até Jesus, conversam com Jesus, Jesus ouve, inclusive ouve os relatos deles, dizendo, ele é uma boa pessoa e ele merece que o servo dele seja curado. Veja, que ainda que nós ensinamos aquilo que a Bíblia ensina, não é por obras, para ninguém se gloriar, mas as boas obras, elas contribuem como chaves que podem mudar a história na vida de uma pessoa. Eu não faço obra para ser salvo. Existem religiões que ensinam isso. Existem religiões que ensinam que se você quer ser salvo, você tem que fazer boa obra. Você tem que ser uma boa pessoa. Você tem que ajudar a velhinha a atravessar a rua, o velhinho a atravessar a rua. Existem religiões que ensinam que você tem que dar ajuda para esse, para aquele ou para aquele outro, e assim por diante, para você ser salvo. Nós entendemos naquilo que a Bíblia nos ensina. A salvação, ela não é por obras, para ninguém se gloriar e dizer, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. A salvação é pela graça mediante a fé. Então nós somos salvos mediante a graça de Deus através da nossa fé. Agora, as boas obras, elas são uma evidência de que nós somos tocados por Deus. As boas obras, elas são uma evidência de que Deus agiu na nossa vida. Quando nós executamos boas obras, nós estamos dizendo, assim como Deus fez uma boa obra na minha vida, mesmo eu não merecendo, eu também vou fazer boas obras na vida de tantas pessoas, mesmo que essas pessoas não venham a merecer. O centurião, ele merecia. Então vão e intercedem em favor do servo dele, mas argumentando, o centurião é uma boa pessoa. Ajuda ele, manifestando saúde na casa dele, no servo dele. A intercessão, nesse momento, ela muda a história. Eles vão, Jesus está a caminho, chegando a caminho, o evangelista, ele narra. O centurião, ele envia a informação. Não tome por mal, Jesus, não tome por mal, não é desfeita, não é nenhum tipo de preconceito religioso, não é nenhum tipo de barreira, nada. Só que eu não me considero digno de receber o Senhor na minha casa. Se o Senhor somente mandar uma palavra, só mandar uma palavra, eu acho legal, porque ele era o centurião, ele era a pessoa que mandava, ele era a pessoa que detinha o poder naquele lugar, naquela região, naquele momento. Mas ainda assim, ele se coloca de uma forma tão humilde, dizendo, eu não mereço,
Eu não mereço o Senhor entrar na minha casa. Eu sou tão pecador, eu sou tão falho. Mas se o Senhor liberar uma palavra, aí eu volto em algo que eu comecei conversando com você, e agora eu estou indo para o final da nossa reflexão, novamente fazendo lembrar. Tem gente que é tão orgulhosa, tem gente que é tão nojenta, tão cheia de andar com o nariz para o alto, tem gente que é tão cheia de se achar melhor que esse, que aquele ou que aquele outro, tem gente que até mesmo quer mandar no céu. Tem gente que quer mandar em Deus. O Senhor faz assim ou o Senhor faz assim. Deus, Ele é Deus. E Ele sendo Deus, Ele é bom. E Ele sendo bom, Ele é misericordioso. E Ele sendo misericordioso, Ele sabe exatamente tudo aquilo que nós necessitamos. Qual é, então, a necessidade para que todos nós possamos extrair nessa manhã algo na prática da nossa vida? A necessidade é reconhecer humildemente que Jesus, Ele é bom e a misericórdia dele se estende de geração em geração. E nós precisamos dele e nós precisamos ser tocados por ele. É isso daí, que é aquilo que muita gente tem dificuldade em se render a Jesus, porque a pessoa ela se acha tão boa, a pessoa ela se acha, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada disso, a minha vida eu mesmo vou cuidando. Isso aí é atitude de gente orgulhosa, isso aí é atitude de gente arrogante, isso aí é atitude de gente prepotente, isso é atitude de gente que não sabe o que está dizendo, porque a verdade é uma só. Todos nós precisamos de um Deus que cuida de nós, que olha por nós, que nos ajuda, que nos direciona. Todos nós. Acho que vocês viram. Tontice eu sei, que eu já estou convencido. Tontice só eu que vejo aqui nessa igreja. Os irmãos não vê tontice na internet. Só eu que gosto de ver vídeo de tontice, de papagaiada, e mando lá para os homens os vídeos da papagaiada, de vez em quando mando para a mulherada, mas eu já estou convencido, só eu que vejo tontice. Vocês só veem coisa séria. Mas vocês viram esses dias o rapaz que pulou na jaula da leoa? Vocês viram? Quem viu? Ou ouviu pelo menos falar? Vocês chegaram a ver uma, não foi entrevista, um dia que ele foi preso e aí foi interrogado, algum de vocês chegou a ver ou não? Nenhum de vocês viu? É de cortar o coração. É de cortar o coração. De cortar o coração. É um menino que assim, ó, é um menino, é um jovem, que precisava urgentemente de ajuda. Um jovem que escandalosamente ele demonstrava necessidades, ele precisava de ajuda. Ajuda psiquiátrica, ajuda psicóloga, ajuda espiritual, ajuda. Ele precisava de ajuda. Ele estava gritando por ajuda, clamando por ajuda. Família toda desestruturada, uma história triste. Que tem uns que contam a história triste só para te levar no papo, né? Tem uns que só vêm com aquela historinha triste. Ah, então, é história triste, só para enrolar a gente, para enganar a gente. Não. A história dele contada por outros é uma história que impacta. E ele, no desespero dele, gritando, clamando, precisando de ajuda, sem encontrar ajuda, ou talvez sem encontrar até mesmo a compreensão de alguém, ele se lança naquela jaula onde tinha leoas. É uma história triste, verdadeiramente uma história triste. Quer dizer, então, a importância de nós entendermos, todos nós precisamos de ajuda. Uns mais, outros menos.
Alguns, um tipo de ajuda, outros, outro tipo de ajuda. Mas todos nós precisamos da ajuda. E a Bíblia, ela aponta para nós onde está a nossa ajuda. O salmista, de uma maneira mais precisa, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Que Deus nos ajude nessa manhã. Esse centurião tinha na casa dele alguém precisando da ajuda. Ele vai, através de pessoas, ele chega naquele que era o único que podia ajudar. Naquela situação, que era Jesus. E Jesus muda a história daquele rapaz. A Bíblia não descreve. Pode ser que Jesus tenha visto ele, pode ser que Jesus tenha conhecido ele em um outro momento. Eu, pelo menos, não tenho relato disso para dizer a você. Jesus não viu o rapaz, não conheceu o rapaz, não foi apresentado para o rapaz, pelo menos na minha pesquisa, não. Se alguém souber, por favor, me ajuda, porque eu quero aprender daí com você. Mas eu não consegui encontrar nada que relatasse que aquele rapaz se encontrou com Jesus. Jesus nem precisou ver o rapaz nem precisou ver Jesus. Apenas alguém se colocando na condição dele, dizendo assim, ó, eu tenho lá na minha casa alguém que precisa de ajuda. E se o Senhor só liberar uma palavra, eu sei que o milagre vai acontecer. Essa é a história. O milagre aconteceu mediante apenas uma palavra. E nós, às vezes, estamos em situações parecidas. Nós temos um familiar que está indo para o inferno, mas ele não acredita que ele está indo para o inferno. Não adianta nós falarmos com ele, porque ele não vai querer saber, vai até achar ruim. Nós temos, às vezes, algum amigo, alguma amiga que está passando por uma dificuldade extrema, mas não adianta falar de Jesus, porque essa pessoa não vai aceitar falar de Jesus. Outro dia, conversando com uma pessoa, a pessoa assim, ó, explicitamente ela disse: eu não quero saber de Jesus. Está tudo bem, não tem novidade nenhuma, não. As pessoas, elas não querem saber de Jesus porque elas têm medo de serem libertas, porque elas sabem que Jesus liberta, mesmo elas não admitindo. Elas sabem que elas vão passar pela mudança de vida, mesmo elas de repente tendo medo da mudança. Esse rapaz, ele é tocado, ele é mudado, ele é transformado. Esse centurião, ele é respondido, ele é abençoado, ele é agraciado. Os amigos conhecidos, aqueles que intercederam, eles foram respondidos, respeitados e eles puderam se alegrar. Você vê quanta gente, indiretamente, porque nós não temos certeza precisa, mas quanta gente foi abençoada através de uma intercessão, através de um toque liberado por Jesus, mediante a palavra. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Você não perca a sua fé, não perca a sua confiança, não deixe de acreditar. Talvez você venha para cá e você vem para cá, você carrega no coração assim, eu vou, mas parece que não está acontecendo nada, parece que em vez de melhorar ainda piorou. Eu vou dizer para você com toda a certeza do mundo, está funcionando, está dando certo, Deus está movendo as pedras e na hora certa o seu milagre vai acontecer. Diga amém e diga graças a Deus. Isso, bate palma com força, porque é para Jesus. Fica em pé. Parece que não acontece. Só parece. Tem uma música, mas eu não vou saber cantar. Eu gosto tanto dela, mas eu não vou saber cantar. Eu acho que é a da Renascer Price. E é antiga. Ela fala assim, ó:
Parece que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. É isso, não é? Mais ou menos assim. Essa música é tão top das top. Eu não sei cantar. Então, mas é essa. Se você quiser, depois é só você pesquisar lá que você vai achar. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não desistirá. Aí já pronto, né? Já bagunçou com a música de novo. É isso daí. Ele começou uma obra na sua vida, ele tem um plano na sua vida, ele tem um projeto na sua família, e você continue confiando porque vai dar tudo certo. Amém? Jesus, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, Deus, porque vale a pena fazer a coisa certa. E o exemplo de hoje, pensando no centurião, é a grande palavra da semana para nós é essa: vale a pena fazer a coisa certa, mesmo que aparentemente estejamos sendo passados por bobo, por tonto, estejamos sendo computados, ó Deus, como pessoas que nem juízo temos. Nós seguiremos fazendo a coisa certa, porque em algum momento, de alguma forma, tudo aquilo que nós estamos plantando trará sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família uma boa colheita em nome de Jesus. Quando foi até Jesus a informação, preciso de uma resposta, Jesus prontamente respondeu. Apenas uma palavra mudou aquela história. E eu libero sobre a vida desse irmão, dessa irmã, essa palavra: a fé vai mudar a história desse homem, dessa mulher, dessa casa, dessa família, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Quem estava conosco através da transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando. Apenas lembrando que sexta-feira tem culto de oração às 8, às 9 tem estudo bíblico. Sábado temos consagração às 8, não temos atividade de juniores às 5h30. Bom, até onde eu sei, pelo menos não tem. Se for ter, daí eu acho mais fácil. Bom, já falei, está falado. Não tem atividade às 5h30, não tem atividade às 19h. Teremos uma atividade com os líderes, então, por conta disso, o nosso sábado fica sem essas atividades corriqueiras. Domingo, 8 da manhã, 10h30 e 19h, 3 cultos com Santa Ceia. A bombinha de água está separada lá, Rose. Não se esqueça, a hora que você quiser está separada. A escola bíblica nossa do domingo está momentaneamente parada para descanso, em nome de Jesus. Tá bom? Aí, ó, dia 13, festa da batata. Passe seu nome. É importante que você passe seu nome. Pastor, o que eu tenho que contribuir nessa festa? Você traz um prato. É equivalente a quanto você come. Se você e a sua família vêm em 10, você traz a mistura para 10. Se vem só você, você traz a mistura equivalente a você. Tá? E é legal que todos nós participemos, mas é importante passar o nome para quê? Para saber quanto arroz, quanto feijão, quanta salada, quanta bebida nós temos que pôr na mesa. Porque isso daí, quem põe na mesa é a igreja. Você vai colocar a batata, festa das batatas. Tá bom? Combinado? Passa o nome. Final de ano tá aí. Jantar da virada do ano, mesma história. Passa o nome. Churrasco com R$35 por pessoa, R$20 de 5 a 9 anos, tudo incluído. Então, aí é o irmão, a irmã se organizar para participar conosco e vai ser uma grande bênção. Tudo isso temos que passar o nome para uma melhor organização. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre.